3, 2, 1. Ótimo. Gabriela, seja bem-vinda ao podcast do Profissão Artista. Estava aqui falando que muitas pessoas te indicaram para você vir ao podcast. Então, primeiro, quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Acho que a gente tem muita coisa em comum e a gente vai conversar sobre isso nesse episódio, né? Feliz com essa conexão. Que bom estar aqui. Obrigada demais pelo convite. E valeu aí, galera, por ter Conectado. Até aqui conectado. E já sinto que vem papo bom, porque realmente a gente tem muitas coisas aí que dá match, né? Sim, ótimo. Então, como de costume, quando eu convido alguém, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas assim para descontrair, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Então, é um estilo meio ping-pong, eu faço, você responde, e aí a gente já emenda na conversa. Pode ser? Vamos nessa. Então, vamos lá. Vegetais ou frutas? Frutas. Café ou chá? Chá. Qual chá? Tem um específico de turmeric ginger, que é um que eu comprava na Califórnia, que é o meu favorito. Nossa, Então, delícia. açafrão com gengibre. Delícia. Banheira ou chuveiro? Banheira. Mar ou lago / cachoeira? Mar. Livro ou série? Ai, que difícil! Livros. Livros. E se você pudesse dar um conselho para a Gabriela de 10 anos atrás, qual seria? Vai com mais calma. Com mais calma. Bom, agora já vamos aproveitar e já emenda por que isso, né? Conta um pouquinho da onde você veio, quem você é, onde você está nesse momento. Vamos lá, eu sou de Brasília, estou em Brasília depois de uma temporada fora, eu fiquei 8 anos fora do Brasil, voltei em 2020, no meio da pandemia, e no olho do furacão, né, e tô aqui acho que fechando um processo de readaptação. Sou cineasta por formação, então trabalhei muito tempo como produtora, fazendo filmes, séries e, enfim, publicidades e coisas assim. E foi trabalhando com isso que eu me esgotei muito, cansei também e falei, vou pensar numa coisa mais que eu possa pedir mais meu tempo, né, gerenciar as questões e ter aí mais liberdade, né? E aí eu acabei empreendendo na área de organização, eu comecei tipo Marie Kondo, né, indo para casa das pessoas e você organizava na casa das pessoas. Sim, eu comecei dessa forma, tipo armários, cozinha, objetos, eu era essa pessoa. E aí na casa das pessoas eu percebi outros quartinhos de bagunça, né, com os meus clientes, inclusive comigo mesmo, que era a questão digital. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre como que o digital impacta nos nossos comportamentos e nos nossos hábitos, nas relações e essa aceleração toda, né, que a gente vive sendo millennium e, enfim, né, criados na escola ICQ, MSN e tudo, a gente chegou agora, assim, meio cansados. Então, já tem um tempo que eu pesquiso sobre esse assunto e falo de caminhos, né, para passar por esse turbilhão que é, né, o nosso mundo acelerado, com mais organização, com mais tranquilidade, porque se organizar direitinho, todo mundo fica mais tranquilo. Né? E como você falou que você percebeu isso bastante organizando a casa dos outros, mas você se considera uma pessoa disciplinada ou não? Ou como que foi integrar isso na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e organizada. Eu, inclusive, tenho uma tatuagem aqui que é Disciplina é Liberdade, é algo assim que eu levo bem como lema. A Rafa Capai, uma vez, eu lembro ela ter comentado que sobre uma fase disciplina de atleta, alma de poeta. Eu acho que eu tento levar meio assim, sabe? Uma boa frase, uma boa frase. Então eu sempre fui organizada, disciplinada, cuidei das minhas coisas e tal. Tenho uma tendência mais workaholic, que está sendo trabalhada com o tempo e tudo, já melhorei bastante. E assim, eu acho que com o tempo, praticando organização, eu venho ficando cada vez mais safo em algumas coisas, que é o que acontece mesmo, né? A gente passa por umas situações, vê os perrengues, organiza, e aí na próxima a gente já tá mais safo. Então, cada vez mais organizada, digamos assim, mas a vida manda uns perrengues e a gente vai se adaptando. Nada como um perrengue pra gente aprender, né? Né? E eu gosto muito dessa frase, disciplina e liberdade, eu sempre vejo dessa forma também. E eu acho que
muita gente ainda tem esse peso da palavra disciplina, né? Que a gente acho que associa isso muito a um castigo quando a gente é criança, né? Como que você vê isso? Ou por que a palavra liberdade para você? Eu vejo mais como a disciplina é aquele investimento que a gente faz muitas vezes em coisa que a gente não vê o resultado imediato, né? Então, estou estudando agora porque eu quero, sei lá, fazer um mestrado, doutorado, praticar atividade física para manter a saúde, comer bem, comer, né? Pensando mais no longo prazo. E eu sempre enxerguei a coisa da disciplina como uma via de cuidado com a vida mesmo. Então, quando eu não me organizo para fazer as coisas, eu me sinto muito mais sobrecarregada, o meu corpo fica mais doente. E se eu não tenho agenda, eu não consigo negociar para ver meus amigos, fazer minhas coisas, sabe? Então eu vejo muito essa lente, sob a lente de disciplina e liberdade, porque quando a gente pensa nesses processos de maneira disciplinada, a gente pode inclusive quebrá-los. Sim. Mas quando a gente não tem, fica mais difícil de fazer essa gestão, né? Sim. Eu falo, às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais rígido no início para criar uma estrutura, para criar um movimento, e depois é onde a gente ganha a flexibilidade, né? Então. Pois é. Conhecer também, né? Assim, a questão do improviso, né? A gente improvisar melhor. Eu acho que quando tem o suporte, né? Mais informações, você tem um planejamento, é mais fácil. Você vai fazer um planejamento de viagem, por exemplo. Você vai ali, olha aonde você está, o que tem por perto, as possibilidades de passeio. Quando você está lá, você consegue ficar mais livre e escolher, dependendo do tempo, do clima, né? Mas quando você não conhece, você fica um tempão só procurando coisa no hotel e aí o seu tempo não foi. Quando a gente vê, passou uma hora e você não fez nada. Pois Né? então você planeja, você improvisa melhor, aproveita melhor as coisas. E conta uma coisa, Gabriela, você falou que você então trabalhou na parte de cinema, aí você acabou migrando então para essa parte de organização e hoje você promove, você dá aula, o que você faz exatamente com esse assunto? Então, eu comecei como personal organizer, né, prestando o serviço mesmo. Em 2015, eu comecei o negócio de maneira digital, então, através de cursos online, consultorias, mentorias, eu assessoro as pessoas nesse caminho que eu chamo de jornada da organização. Então, a gente tem um processo, um método para fazer, chegar a esse caminho de conexão com o essencial. Né, de conectar com as coisas que são importantes da vida, aproveitar o tempo e ir para além do trabalho nessa organização. Né? Então, hoje, eu trabalho essencialmente com essa linha de consultorias, cursos online, infoprodutos, e assessoro também lideranças e times para fazer também essa gestão com a empresa, né, com os funcionários na empresa. Depois da pandemia, né, enfim, do pós-vacina, né, pós-pandemia, não sei. Ainda estamos nesse rolê. Mas depois da vacina, né, bem avançada, a questão dos escritórios voltando e tudo, tem várias questões aí do trabalho retornando e as pessoas valorizando mais essa pessoa que está dentro da empresa, a qualidade de vida dessa pessoa, a saúde dessa pessoa que encarou que dá para trabalhar em casa, que tem vida, que tem outras coisas. Sim. Então, eu assessoro também com esse olhar de trazer essa organização humanizada para empresas também. Eu acho que é uma coisa que eu uso muito na minha fala, né? Eu me reconheço muito do que você está falando, assim, tanto na parte de crescer já com uma disciplina, ao mesmo tempo me cobrar e entrar, às vezes, na questão de ser workaholic, né? E eu acho que eu também venho aplicando isso, e eu queria te fazer essa pergunta, que eu falo muito, assim, eu acho que a gente chega num momento, né, que eu acho que é o seu momento também, de que não há uma separação do que é vida e trabalho, né? Porque a gente normalmente vive essa separação, assim, o meu trabalho é diferente da minha vida, né? As pessoas têm essa relação do sextou, solta a caneta, vai para o final de semana. Mas, na verdade, quanto mais você integra essas partes, né? Quando você vê tudo como um todo, isso também está envolvido com essa questão de uma saúde, de uma rotina mais completa, porque o que você falou, se você não cuida de você, como que você quer que tenha foco ou energia para trabalhar, né? Exatamente. Assim, a gente está num momento, enquanto sociedade, que a sociedade está muito cansada, né? As questões do hiperconsumo, da hiperconexão, é um hipercansaço que a gente vive, né? E resgatar essas coisas essenciais, tipo dormir bem, o comer bem, o se movimentar, descansar, respirar, abrir espaço. Todas essas coisas, elas são difíceis quando, por muito tempo, a nossa estrutura é de colocar o trabalho no centro. Exato.
Então, essa proposta é uma proposta que vai contra o fluxo do sistema todo. Sim. Existem alguns países que já estão fazendo esse movimento, olhando mais para a questão da qualidade de vida, para esse funcionário que faz parte da empresa e tudo. Então, assim, lá na Nova Zelândia, a questão do trabalho 4 dias na semana, que também entrou na Espanha, que também entrou na Irlanda, que fez teste no Japão, enfim. E a gente vê resultados na produtividade justamente porque essas pessoas ganham de volta esse tempo para cuidar delas. Exato. E aí isso impacta onde? Na qualidade do que elas estão realizando, dentro e fora do trabalho. É, porque a gente ainda vive essa crença, né, de que você tem que estar sentado na cadeira, digital a tal horário, e é ali que você vai ser produtivo. Não, quanto mais você equilibra, na verdade, você realiza o trabalho em menos tempo, né? Porque você está Exatamente. nutrido ali em outro lugar. Exato. E o trabalho, assim, a gente tem que aproveitar a tecnologia para nos ajudar a fazer com que o trabalho fique mais fácil, e ela ajuda, e muitas vezes é a própria tecnologia que está distraindo, é a forma de comunicação imediatista das pessoas. Aqui no Brasil a gente tem uma questão muito forte com o WhatsApp, muitos negócios, né, pequenas empresas, e no meio da pandemia, entregas e coisas acontecendo via WhatsApp. Então, o imediatismo mesmo nas redes sociais, né, e entre todas as coisas que coloca a gente para estar disponível. Os artistas, por exemplo, como se monetiza todo esse tempo, precisa-se de contemplar as coisas também para criar, para fazer, né? Exato. Então, é um movimento que vai meio na contracorrente dessa aceleração toda que a gente está vivendo, mas que eu acho necessário a gente começar a repensar, senão a sociedade vai ficar cada vez mais doente. Sim, concordo. E conta como que você implementa isso na sua vida? Como é a rotina da Gabriela? Eu sei que, enfim, ela é também flexível, provavelmente como a minha, porque, enfim, cada hora você é dona do seu próprio nariz, né? Então você tem toda a flexibilidade na mão, né? Como que você Sim. se organiza? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu gosto de me organizar pautando esses lugares do essencial como centro. Então, em torno do meu sono, em torno dos horários de alimentação, em torno dos horários de movimento, de descanso, e fazer essa troca me ajuda a tornar o meu trabalho mais inteligente. Então, geralmente, a minha rotina é uma rotina que foi feita para ser super adaptável mesmo. Eu trabalho em casa, então eu tenho essa liberdade de fazer a minha agenda. Então, eu tenho uma divisão de agenda que eu faço. Metade da minha agenda é meio maker e metade da minha agenda é meio manager. Então, metade da minha semana eu não tenho reuniões, deixo os dias livres para ter mais tempo para trabalhos de criação, né? Assim, escrita, fazer coisas de revisão, criar aulas, né? Criar materiais que me tomam mais, né, cabeça, assim. E durante metade, 2, 3 dias na semana, eu tiro para fazer esse papel mais manager, de estar com os meus clientes, ver coisas, resolver pepino, burocracias, propostas, esse tipo de questão. Então, eu organizo minha agenda assim, e todos os dias eu tento valorizar esse lugar do essencial. Nesses últimos dias, eu torci o pé e tô com uma bota, agora que a gente está gravando aqui o podcast, e tô aqui meio de molho, né, com o pé para cima, e eu penso, meu Jesus, como mexe, né, na rotina a gente ter isso. Então, por enquanto eu tô meio de molho, e que bom que é adaptável, porque eu consigo fazer, né, essas mudanças, mas a minha rotina funciona mais ou menos assim, eu durmo bem, tento valorizar isso, tento valorizar ali um bom café da manhã, às vezes não dá, às vezes rola um miojo, e é isso aí, a gente adapta e segue o baile. E como que, assim, eu acho que isso é uma dica muito legal, assim, porque muita gente também me pergunta, e eu também, normalmente, na minha semana, eu divido a semana meio em dias também, o dia que eu vou fazer uma arte, ou o dia que eu vou criar conteúdos, ou escrever, e os dias que eu não marco nada, nenhuma reunião, absolutamente nada, que são os dias que eu tenho para mim, né? Porque é isso, o artista também ainda precisa desse espaço para criar, né? E aí os dias em si, por si só, também sempre tem meio que uma rotina, que é o que você falou, alimentação, não sei o quê. Mas uma coisa que, assim, hoje eu sou muito mais tranquila com isso, mas eu vi que você falou também que você, por muito tempo, se cobrava um pouco. Como que você lida? Porque eu acho que também, quando a gente fala de rotina, né, às vezes a gente coloca essa rigidez e existe uma cobrança, quase uma culpa, né, tipo isso, tô com o pé machucado e não estou me movimentando, né? Opa, calma, mas tá tudo bem, né? Como que você lida com esse sentimento?
Essa questão do pé em específico tem sido bem significativa para mim, porque eu estou, inclusive, escrevendo um segundo livro sobre fazer as coisas mais devagar, e aí vem a questão do pé e me coloca aí vários simbolismos na mente, e eu botei o meu atestado, foi a primeira vez em 7 anos empreendendo que eu cheguei num lugar, o médico perguntou assim, você vai precisar de um atestado? E eu falei, vou. Peguei o atestado pela primeira vez, ele está aqui na minha parede de trabalho, não porque eu deixei de trabalhar, mas porque para ter esse lembrete de que tem uma funcionária ali, que está num momento diferente, que precisa descansar, que a rotina vai ser diferente. Então, o fato de eu me organizar semanalmente, de estar em contato com esse planejamento semanalmente, me permitiu ser mais permissiva com as minhas questões. Às vezes as pessoas elas olham uma organização, uma agenda, e a agenda está apenas apontando ali coisas que ela não consegue. Sabe, isso daqui está passando por um dia, por quê? Isso daqui está indo e voltando nessa agenda, por quê? Eu já faço isso há muitos anos. Então, isso me deu uma compaixão com a minha organização e com o meu tempo, de achar assim, hoje eu tenho energia, amanhã, no meu período menstrual, eu tenho outra. E eu tenho que respeitar isso, porque essa pessoa aqui, né, para esse negócio rodar, para essas coisas rodar, para esses textos saírem, eu tenho que estar bem, então, né? E assim, foi o tempo mesmo e a prática que vai mostrando isso, sabe? A gente é legal colocar esse ponto de se permitir também voltar e não desistir do planejamento, porque ele mais ensina e com o tempo você vai ficando aí, marcar casca grossa, digamos assim, na coisa toda. E que não tem, é o que você falou também, eu aplico isso muito também, não existe uma fórmula que você vai usar todas as semanas, todos os meses, todos os anos da sua vida, porque a gente vive ciclos, né? Isso, ainda como mulher, a gente tem, por exemplo, os ciclos do próprio corpo, que os níveis de energia mexem, mas a gente muda também ao longo do tempo, né? Então a gente também, eu sempre falo, esse olhar para dentro e para fora, né? Sempre olhar, arrumar e se adaptando também um pouco às estações, né? Quando tá mais calor, você talvez acorda mais cedo, porque o dia acorda mais cedo. Então, quando tá frio, você tem a necessidade de comer algo a mais, né? Ou dormir um pouquinho a mais, e tá tudo bem, né? A gente ler esses sinais também. Como que é a presença a questão do autoconhecimento na sua vida, Gabi? Nossa, sempre, eu acho que desde que eu me entendo por pessoa que estuda sobre si mesma, assim, de adolescente, e tem essas coisas, porque a minha mãe se separou do meu pai, eles se separaram, eu tinha 10 anos de idade. E a minha mãe tinha 30. E ela entrou em processos já logo depois, retorno de Saturno, entrou em vários processos e tal, e aí eu vi muito isso entrar na minha vida desde esse momento dela. Astrologia, tarô, psicologia, constelação familiar, isso tudo chegou para mim muito cedo. Muito, muito cedo. Então, desde esse tempo, eu tenho contato com processos, e na escola eu era meio bruxinha, a pessoa que lia o mapa das pessoas e tal, então sempre tive meio que essa, essa coisa assim comigo. E quando eu fiz 20 e poucos anos, eu tive um processo na minha vida bem particular, onde eu entrei em depressão e tudo, e comecei a fazer terapia muito nova. Então, processos de autoconhecimento fazem parte, assim, de já uma longa estrada, e eu acredito que foi algo que me ajudou, assim, a chegar hoje com mais resiliência, sabe? A gente fica aquilo, né? Cair 7 vezes, levantar 8, porque aí você vai entendendo que é um processo sem fim, então é melhor começar, porque terminar não termina. Não, e também tem aquela crença, né? Muita gente chega para mim, artistas que falam, putz, eu não tô me sentindo pronta, eu não sei se é a hora certa, né? E eu falo, nunca é a hora certa, porque a hora é sempre agora, né? Se a gente quiser cuidar da gente, se a gente quiser olhar pra gente, faz parte, né? Faz parte dessa parte de construir uma rotina saudável, faz parte, no caso dos artistas também, de conhecer da onde está vendo sua arte. Tudo isso não tem de outro lugar para começar, né? É por dentro. E a gente precisa se conhecer pelas diferentes perspectivas. Eu acho que
Eu vejo muito em você. É isso, a gente é muito parecida em muitas coisas. A disciplina, ela está muito presente para mim, muito mais pela minha educação. Eu cresci numa educação muito rígida, mas a questão do autoconhecimento veio muito com essa decisão de viver da minha arte. Então, também muito cedo, também já fiz tudo que é perspectiva. Tenho amigos que brincam, seus guias espirituais devem falar, putz, Kalina, outra terapia? Outro tipo de outra coisa? Você não cansou ainda? Mas eu acho que é isso, é um desenvolvimento constante, né? E quanto mais a gente se sente confortável, como eu falo, quanto mais a gente se veste de si, mais confiante, mais calmo, né? Usando um pouco aqui a sua palavra, a gente fica com o nosso dia a dia e com as nossas escolhas, né? Acho que você vai aceitando as coisas que vão chegando de uma maneira mais aberta. Eu comecei a meditar há alguns anos, assim, já tem uns 6, 7 anos que eu pratico com frequência. Foi algo que também mudou muito e elevou meus níveis de autoconhecimento, assim, com certeza. E eu sempre medito e no final falo assim: universo, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para encarar as que, né, eu posso mudar e sabedoria para entender a diferença. E eu acho que é isso, assim, quanto mais autoconhecimento, mais isso aqui eu não posso mudar, eu não vou mexer nisso, não é comigo. Isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui não é. Sabe? Sim. Isso aqui é comigo, isso aqui não é. Então, vai ficando mais leve. Essa palavra que você falou, responsabilidade, é uma palavra muito importante, né? Porque muitas vezes a gente culpa os outros, né? Culpa o contexto, culpa as situações que acontecem com a gente, né? Mas eu acho que quando a gente fala de assumir as rédeas, assumir responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, sobre nós mesmos, é desse lugar que vem essa energia, né? De você acordar e falar, o dia é meu, né? A forma que eu lido com o dia depende de mim. Uhum. Você concorda? A gente já está condicionado a tantas coisas externas, né? Que é a forma de trabalho, a forma que a gente faz as coisas e tudo, que esse nível de consciência sobre o seu corpo, as suas questões, a sua comunicação, a forma que você se conecta com as pessoas, esse nível de consciência deixa a gente encarar as coisas de uma maneira diferente, né? E quando a gente fala de trabalho, né, de botar as coisas na rua, de, né, jogar os nossos textos e obras de, né, no mundo, é difícil você colocar limites, você não ceder muitas vezes a esse corre-corre, essa coisa, essa pressão. Mas, se a gente não fizer isso, aí a gente pira de vez, né? Sim. Eu falo, uma das melhores coisas para você focar é aprender a falar não, né? Porque Sim. E como que você lida com isso, com essa questão que você falou de pôr limites? Você aprendeu isso com o tempo? Como que é essa sua relação com os limites hoje? Eu aprendi com o tempo, depois dos 30 foi ficando mais fácil. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar, Tenho mas acho que é bom. 34. 34. É bom para as pessoas se relacionarem com a idade Localizar. também, né? Eu tenho 34, então eu fiz uma mudança, morei 5 anos nos Estados Unidos. Uhum. E as questões culturais vividas lá também me ajudaram com algumas coisas. Esse lugar do americano de ser mais rígido, mais pontual, é isso, não é isso, não é isso, não vou, sem dar explicação porque eu não vou, entendeu? E isso, quando eu presenciei, não foi uma coisa estranha para mim, foi uma coisa que, isso me gusta, ótimo, Posso não tem fazer isso? problema, posso fazer isso? Sabe? Porque é como se tivesse autorização, assim, e aí, em reuniões, as reuniões eram pontuais, as coisas eram mais né, direto, e aí você, eu acho que a nossa cultura tem muito do, não vou porque aconteceu uma coisa, e aí, tá. Eu aprendi isso, não posso, não vou, não consigo, não sei, Uhum. lá no Vale do Uberlândia, no Vale do Silício, né, na Califórnia. E eles tinham muito essa cultura de não sabe, não toma meu tempo. Não finge que sabe, eu acho Não uma finge desculpa. que sabe? Não sabe, aproveita para aprender aqui com quem sabe, já expõe logo a questão, né? E num ambiente com muitos acadêmicos, então não sabe. Então, assim, Isso é muito era importante. muito isso. E aí eu não sou acadêmica, né? Mas nesse meio foi uma coisa que eu peguei e aprendi nesse sentido a comunicar os limites.
Porque eu sempre fui uma pessoa de entender esses limites, de colocar na minha agenda e pontuar com as pessoas, até de energia mesmo, sabe? De estar em ambientes e com pessoas que preservam esses limites e tudo. Mas comunicar, eu aprendi com o tempo e essa experiência ajudou bastante. Nossa, imagina. Não, porque isso, às vezes a gente sente essas coisas, mas não consegue, né, realmente comunicar. E é uma coisa que eu acredito muito também. Você falou um pouco, as pessoas com quem você circula, a forma que você lida com as coisas, tudo isso impacta nos nossos níveis de energia também, né, na nossa serenidade, na nossa presença, em tudo que a gente faz, né. Sim. E a gente esquece isso. Isso acho que também tem esse lugar de assumir a responsabilidade, né, sobre quem você é, o que te faz bem. Tá tudo bem se alguma coisa não te faz bem, fala que não tá fazendo bem, né? Para de fazer aquilo, ou sei lá. Eu falo que quando eu comecei a criar mais consciência sobre isso também, eu terminei muitas amizades. Pessoas que eram tóxicas, né? Que talvez, em vez de me ajudar no processo, estavam me atrapalhando, né? E aí você tem que comunicar isso também, né? E faz parte desse processo. As relações, né? Se não houver essa comunicação, elas findam, né? Então é difícil pra caramba você comunicar, botar para fora, expor algumas coisas com algumas pessoas, mas é necessário. E as pessoas que ficam, elas escutam e processam, e, né, bate a porta algumas vezes, mas aí volta, conversa de novo e tal. É importante a gente tentar expor essas coisas, sabe? E assim, esses limites com as pessoas ao nosso redor, com os ambientes. Eu lembro quando eu era mais nova, eu lembro da minha mãe levando a gente em shopping e tal, e tinha umas lojas assim que ela entrava e falava, nossa, a energia dessa loja me dá um negócio, eu não entendia, sabe? Eu ficava assim, ai, que frescura, mãe, não sei o quê, aquelas coisas assim. E aí, com o tempo, eu entendi. Eu falei, cara, é isso. Quando ela falava, não, a energia daqui não tá batendo. Hoje eu entendo. E eu entendo com projetos, eu entendo com lugares, com pessoas e tal. Lógico, existem aquelas que dão ali né, uns truques, mas o golpe tá aí, quem quer, então a gente vai aprendendo. Total. Não, e isso é... Enfim, é isso, é um aprendizado que você vai fazendo e tem muito a ver com escutar a própria voz, né? Eu falo, a gente como artista, que eu puxo sempre para o artista, mas eu acho que todo ser humano em geral, a gente tem esse lugar da intuição, né, que a gente esquece de escutar. Eu acho que quando a gente fala disso, a energia desse lugar, ou essa pessoa não bate, às vezes a gente está se envolvendo com um projeto e de repente vem aquela sensação, putz, não é bem isso, ou será que é isso? Quando você começa a questionar demais, eu falo, é porque o caminho talvez não seja esse, né? A gente precisa aprender a escutar um pouquinho mais essa voz também, né? Sim, sim. E ela pode estar escondida muitas vezes, porque as distrações, né? Eu falo muito da coisa do celular e do tempo, pensando nessa conexão que a gente tem com o digital, porque é inevitável falar de organização do tempo. Se a gente não falar de organização do tempo com o computador, com o celular, com esse mundo digital, as nossas relações, não faz sentido falar, né, de organização do tempo sem pontuar essas coisas. E por conta das distrações, você vê, é difícil para as pessoas se conectarem em uma conversa. Tipo, 7 segundos de conversa já é o suficiente para alguém se distrair para um celular. Então, formar essa conexão está cada vez mais complexa. Pensar na geração Z, que entrou no mercado de trabalho nova, no meio de uma pandemia, que nunca teve uma conexão com o ambiente de trabalho, sem ser dessa forma, num Zoom, sabe? Então, existem coisas ali, muita informação, muito volume de distrações, muita coisa, que silencia essa vozinha, e a gente precisa de espaço de tédio para ver ela, ouvir muitas vezes, né? É uma coisa que fica muito na minha cabeça, é aquela imagem, sabe quando você está viajando, que você está no carro, só olhando a pista, não tem sinal, não tem nada, você está só olhando as nuvens, vendo um monte de desenho, um monte de coisa, começa a viajar na maionese? A gente tem muito pouco disso. Muito pouco disso. E aí essas vozes, essas coisas, a gente entra em contato com isso, às vezes elas são muito incômodas, muito barulhentas, mas não dá para silenciar tudo, mas é importante ouvir. E criar o espaço para ouvir, como parte da rotina, né? Por exemplo. Sim, com certeza. Esses espaços. A gente fica tão preocupado com os momentos produtivos, ativos,
as rotinas que vão para esse lugar, mas o contemplativo também é parte fundamental da rotina, e da rotina dos artistas, então, nem se fala, né, gente? Vamos pensar aí, Leonardo da Vinci não ficava trabalhando 20 horas por dia, não. Ele dormia, tomava um vinhozinho, era assim. Com certeza. Como você comentou um pouco, Gabi, sobre você aplica você pratica meditação no seu dia a dia, mas o que mais? Que tipo de rituais ou que tipo, sei lá, de dicas que você poderia dar que você faz de desconexão dessas distrações externas? Assim, como que você aplica de outras formas isso no seu dia a dia? Olha, duas coisas que eu sempre pontuo para o pessoal dos cursos, das mentorias, de todo canto é: pense bem na construção da sua rotina matinal e da sua rotina noturna. A forma que você começa o seu dia, a forma que você termina o seu dia. Então, pensar em rituais para esses momentos é muito importante, porque cabeça, você já começa no celular, na cama, o ritmo para o dia ele pode ser ditado a partir disso. Então, eu acho que é super importante a gente. A minha primeira atividade do dia é não pegar o celular. Então, essa é a primeira dica que eu dou, assim. Tenta não começar o dia com o celular. Vai pro banheiro, lava o rosto, depois pega um chá, um café, sei lá, mas tenta fazer ali pelo menos uns minutinhos sem o celular, sabe? Isso é legal. E no final do dia, fazer a rotina noturna também, tentar desconectar 1 hora antes, com um livro, uma música, sabe? Às vezes até, eu acho até a televisão hoje com menos coisas, gatilhos do que um Instagram, por exemplo, que você tá ali sujeito a várias coisas e, né? Às vezes a TV você tá vendo um filme, uma sériezinha, rindo ali vendo Friends, tá tudo bem. Então, sabe, eu já vejo como menos prejudicial esse tipo de tela, mas o ideal, assim, é que 1 hora antes a gente fique mais distante. Então, em pontos de rotina, são coisas que fazem muita diferença no ritmo do dia. Muita diferença, porque começar o dia grudado no celular, a gente tem a tendência a ficar. Sim, é bem isso. É o que eu falo bastante também, porque existe essa dificuldade, até eu acho que enfrentei isso um tempo, né? Porque hoje em dia a gente usa o celular para tudo. E também é um Sim. alarme para acordar de manhã, né? Se você vai pôr um despertador. Então, o que eu falo muito para as pessoas que têm mais dificuldade com essa disciplina de não vou tocar no celular, é deixa o celular em outro cômodo, né? Em outro lugar, e compra um reloginho, aqueles antiguinhos mesmo, de alarme, para que você não tenha nem a tentação de pegar o celular e já abrir um Instagram ali, né? Porque assim tem todo esse processo de você levantar da cama e tal. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais rígido de novo, né? De falar, eu vou deixar em outro ambiente, porque a gente tem essa tentação, porque é muito fácil, né? Tá muito na nossa palma da nossa mão. Então, é aquele segundo que antigamente, né, eu e você, eu tenho 35, a gente cresceu na nossa. Quando a gente era adolescente, não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha internet na palma da mão. Então, a gente tinha aquele tempo para pasmar, né? Você está ali esperando numa consulta de um médico, você olha para a parede, né? Você pega uma revista. E hoje é muito fácil, eu brinco que o Instagram é a nova geladeira, né? A gente abre o Instagram para pensar. Antigamente a gente abria a geladeira e ficava, o que eu queria mesmo? Né? É qualquer minuto de tédio ou de espaço é impressionante. O dedinho já vai lá. Então, isso, inclusive, do Instagram, vale a mesma lógica do despertador que você falou aí, que é deixar mais difícil. No final de semana, e às vezes até à noite, ou quando eu vejo que eu tô assim, sabe, com aquela vontade de tacar o celular na parede. Sei, sei. Você não aguenta mais essa coisa. Aí eu deleto. Eu deleto o aplicativo e deixo, geralmente nos finais de semana eu faço isso. Quando em 2019, não, final de 2018, 2019, eu comecei a fazer um negócio chamado Shabá Digital, que era, eu viajei para Israel em 2018 e vi o que era o tal do Shabá. Israel, assim, não sei quem conhece, mas assim, é um lugar muito barulhento. Eu estava em Jerusalém, é muito barulho para todos os lados, povo gritando, é um negócio. E aí, no sábado, é um silêncio, uma paz, porque é o Shabá, né? Aí me veio esse pensamento assim, cara, se a cidade inteira fecha no sábado, eu posso parar também. Então, desde esse momento, eu
resolvi não mexer com tecnologia nos sábados. Então, eu passei de 2018, 2019, 2020, até voltar para o Brasil nesse esquema, porque eu estava, né, na época, com o meu ex-marido e falava, esconde aí meu celular, me entrega no domingo e é isso. Né, depois que eu voltei sozinha, que as relações mudaram, solteira e todas as coisas, eu voltei ao hábito de checar algumas coisas. Porém, eu apago o Instagram quando eu quero mais esse período de paz e sossego, quando eu vejo que eu estou mais cansada, eu criei essa consciência de que, opa, eu posso fazer isso deliberadamente e tirar férias no final de semana de boa, que nada vai mudar no meu negócio, eu posso ficar sem aparecer e postar stories, que não é por isso que as pessoas que gostam do meu trabalho vão sumir. É isso, porque eu acho que se vende também essa coisa, né, de tem que estar presente, e consistência, e não sei o que lá, e que essa em geral, né, essa coisa da produtividade extrema o tempo inteiro também nessas aparências, porque eu falo, as redes sociais são incríveis, elas são plataformas, são ferramentas de trabalho hoje, mas até o ponto que elas não se tornam saudáveis, né? Então, é isso. Eu também super me permito dar uma sumida e a gente não deve explicação para ninguém, que eu acho que tem essa onda das pessoas também dizerem, eu estava sumida. Gente, você estava vivendo, tá tudo bem, né? O que é? É quase um FOMO, né? De ali, um fear of missing out, da pessoa que está produzindo conteúdo, da pessoa que está consumindo. A gente não deve essa satisfação, né? A gente pode viver a nossa vida e tá tudo bem silenciar isso um pouco. Mas achei muito legal que você aplica, de fato, deleta o aplicativo, que é o que funciona. E eu aposto que no começo, provavelmente, você pegava o celular e aí você fala, não, eu não tô com o aplicativo aqui, né? E aí, assim, é simples de baixar, porque qualquer coisa é só ir lá na loja, baixa, vai levar, sei lá, 1 minuto até ele completar ali. Mas é esse 1 minuto que torna mais difícil e que me coloca para pensar assim, não queria ver nada mesmo. E às vezes é assim, aquela mensagem que eu estava esperando de alguém, aí eu olho pelo browser do computador. Sim, ótimo. Então, assim, porque o negócio, sabe? O que me pega é ver os negocinhos lá vermelhos, as coisas, as bolinhas. Odeio Esse isso. vermelho, ele me dá uma ansiedade. Eu já silenciei tudo, mulher. Eu já silenciei tudo, 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 tudo. Não aparece mais nos stories. Pra mim também. Se você abre para ver, você já viu, né? Tem as bolinhas vermelhas. Aí eu não aguento, eu já estou aqui mais no navegador hoje em dia do que no celular, porque é só gatilho. Só. Não, é direto. Eu também. Meu celular, ele tá sempre no silencioso e todos os aplicativos, eles não têm nem notificação, nem barulho, nem nada. Eu falo, se você quiser me ligar, provavelmente eu vou ver porque eu tô escutando música e a música para. Ou eu vou ver, e se for urgente, eu vou te ligar de volta. Mas assim, eu odeio também aquelas coisas de 50 e-mails não lidos, 25 WhatsApps não lidos. Gente, isso causa esses gatilhos que são de ansiedade mesmo, né? Como se a gente tivesse que estar ali o tempo inteiro para responder todo mundo. E eles não acabam, né? Eles sempre, quanto mais você alimenta, mais eles vêm. Então, assim, não dá para ficar refém dessas notificações. Isso também é uma coisa, assim, fundamental. Tira da vista, os olhos não veem, a ansiedade não bate. Exatamente. Gabi, vamos encerrando aqui, a gente já está há um tempo aqui conversando, adoraria conversar mais aqui, porque acho que a gente tem muito em comum e pensa muito parecido. Lá no comecinho, desculpa se tiver um barulho de obra, gente, no fundo que tem a minha eterna obra aqui, no fundo que deve estar martelando. Mas você comentou no começo do seu conselho para o seu eu de 10 anos atrás. Qual é o seu conselho diário hoje para a Gabriela? Hoje? Hoje. O que você se fala hoje em dia? Hoje em dia, eu acordo o dia sempre olhando as coisas com muito cuidado. Então, acho que se cuida. Se cuida. Bonito. Cuidar é um termo que tem entrado muito na minha vida ultimamente, assim. A minha família é nordestina e eu cresci muito ouvindo minha avó falando calçar o chinelo e cuidar da vida. Bora cuidar da vida, sabe? E esse cuidar da vida sempre foi o mais básico, as pessoas, a casa, o corpo, a gente. Uhum. Então, acho que se eu seguir nessa toada de cuidado, continuarei bem. Com certeza, é uma palavra muito presente para mim também, esse auto, que é um ato de auto-amor, no fim, também, né? É se valorizar primeiro, antes do outro, das outras coisas, do que está acontecendo do lado de fora, né? Tem que cuidar, né, gente? A nossa casa e tal, e
cuidando, mas as pessoas notam e cuidam também. Exato, com certeza. E, Gabi, você queria mais 2 dicas suas para a gente finalizar. Qual livro você está lendo agora? Queria que você contasse primeiro. E depois, se você puder dar alguma indicação também, claro, onde as pessoas podem te encontrar com o seu conteúdo também, né? Sempre falando bastante sobre esses assuntos e que é super interessante. Então, ela vai passar aqui no Instagram, vocês podem seguir, eu vou deixar aqui nas descrições do episódio também. Mas se você tiver alguma dica também de livro para as pessoas lerem, ou conteúdos que as pessoas também, além do seu, que elas se quiserem se aprofundar um pouco mais em assuntos desse tipo também. Eu acabei de terminar de ler, tá até ali no cantinho, O Favor Fechar os Olhos, do Byung-Chul Han, o mesmo autor do Sociedade do Cansaço. E antes de falar com você, estava até ali aberto, estou no Agonia do Eros, porque eu emendei num livro dele atrás do outro, que a gente está conectado em pensamento, e eu tô só assim, sabe? Botei na frente. Então, eu estou nesses livros dele agora. E nas minhas redes, né, gabrielabrasil.com, é mais seguro, porque lá tem a newsletter, aí você se cadastra, vai receber ali no e-mail é a parte mais próxima de mim, digamos assim. Então, é um conteúdo ali que a gente se conecta bastante e as pessoas ficam sabendo das novidades, do que está acontecendo em termos de curso, evento, aula, comunidade. E nas minhas redes sociais, né? @Gabriela Brasil, lá no Instagram, também estou como Gabriela Brasil no LinkedIn. Estou apenas nessas 2 redezinhas, mas estou bem tentando estar presente quando posso. Se fazendo presente. Indo oi sumida, às vezes, não tem como. Mas tem muito conteúdo bacana por lá. E entrem na News. Na News é o espaço da nossa maior conexão. E agora também temos a comunidade. Temos uma comunidade bem bacana. E é uma comunidade para essencialistas. Então, comunidadetrilhas.com.br. Quem tiver interesse, dá um clique. Que legal. Que legal. Eu vou deixar isso também na descrição aqui para vocês acessarem, contatarem, digam que ouviram o podcast, querem saber mais, né? Eu sempre falo, Gabi, que essa é sempre um início de conversa, né? Eu gosto de abrir a conversa sobre, e acho que conhecendo aqui você virtualmente um pouco melhor hoje, acho que você também está super aberta para trocas e para as pessoas também entrarem em contato com você, né? Beleza, cheguem na rede. Eu já estou até aqui pensando, como que eu vou chamar a Karina para entrar na comunidade agora para a gente falar de arte? Vou adorar. Adoro 2022, segue o plano. Com certeza, demais. Estamos conectados. Podemos desligar a gravação?